E aí, vamos estudar a lição? Super domingo, só te passando o detalhe, não sei se você ficou curioso, no mês de fevereiro do ano que vem, 2024, serão 14 dias de nossa super viagem. Eu fui convidado para ser orador de uma caravana e você pode fazer parte dessa caravana pelas terras bíblicas. Egito e Israel, 14 dias em fevereiro, a partir do período do Carnaval de 2024. Quer se preparar? Quer obter mais informações? O roteiro, preço, forma de pagamento, o pacote inclui passagem aérea, estadia em hotel, enfim. Eu vou deixar para você aqui agora o WhatsApp do dono da agência de turismo, que é irmão nosso em Cristo, acostumado a levar diversas caravanas, e aqui na telinha está aparecendo para você o WhatsApp do irmão Antônio Pita. Tá bom? Ele é lá de Orlando, por isso que esse número é um pouquinho diferente aí, a agência fica em Orlando, nos Estados Unidos. Enfim, vai ser um momento muito lindo e de enriquecimento, uma viagem marcante, por que não dizer transformadora. Observe o roteiro, peça as informações, que vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos em frente. Estamos no desafio desta semana de falar sobre evangelho e juízo. Gente, essa mensagem é muito importante. É a nossa identidade, eu frisei isso na lição de ontem. E olha, para falar sobre a purificação do santuário, que é o conteúdo de hoje, vamos tomar como ponto de partida o seguinte. Primeira coisa, como é que funcionava o santuário? Toda casa possui cômodos, todos os cômodos possuem móveis, ok? Então toma isso como ponto de partida, é o beabá da lição, tá bom? Então é o seguinte, a casa de Deus, o santuário que ele pediu para que Moisés construísse, conforme o modelo que ele mostrou no céu, tinha cômodos? Tinha o pátio, que era o quintal, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Pois bem, 2 compartimentos, se você contar com o pátio, o quintal, 3 compartimentos. Uma casa como a sua, ok? Só que de 2 cômodos apenas, mais o pátio, que era o quintal. Lá no pátio, lembre-se comigo, nós vamos ver o evangelho e depois iremos avançar para a questão do juízo num só lugar, a saber, o santuário. Lá no pátio nós tínhamos o altar de sacrifício, ok? No altar era imolado o cordeiro que representava Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, antes de acessar o lugar santo, tinha uma pia de bronze com água para o sacerdote se lavar. Aquela água representava Jesus, a água da vida. O cordeiro sacrificado no altar, Jesus. A pia de bronze com água, Jesus, a água da vida. Adentrando ao lugar santo, à direita, a mesa com os pães, representando Jesus, o pão da vida. À esquerda, o candelabro aceso, representando Jesus, a luz do mundo. Mais adiante, o altar de incenso. Tudo isso no lugar santo, primeiro cômodo, ok? O altar de incenso era símbolo da intercessão. Jesus, o nosso intercessor. No lugar santíssimo, a arca da aliança, com os querubins voltados com o rosto um para o outro, e dentro da arca tínhamos a tábua dos 10 mandamentos. Este é o santuário, seus respectivos cômodos e respectivos móveis. Tudo bem até aqui? Muito bem. O sacrifício do cordeiro simbolizava o sacrifício de Jesus, é aquele sangue. Todos os dias ele era aspergido no lugar santo. O pecador confessava os seus pecados sobre o cordeiro, o pecado então era transferido do pecador para o cordeiro, e o sangue aspergido no santuário, no lugar santo, simbolizava então a transferência de culpa, a transferência de responsabilidade para aquele santuário. Assim como a transferência aconteceu para o Cordeiro, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a transferência dos nossos pecados ocorre para o santuário, porque o santuário também representa Cristo. Eu falei para você que o pão representa Jesus, o pão da vida, o candelabro representa Jesus, a luz do mundo, o incenso, Jesus, o nosso intercessor. Tudo representa Cristo. No momento em que o sangue do Cordeiro é aspergido no santuário, isto significa que nossos pecados eles foram transferidos para a pessoa de Cristo, porque tudo no santuário representa Jesus. O único método de termos a chance para sermos inocentados da nossa culpa é se a nossa culpa for depositada sobre Cristo. E o santuário trazia a comunicação dessa mensagem.
Uma vez por ano acontecia o dia da expiação, que aliás marcava a virada do ano no calendário judaico. Ou seja, quando é que começava o ano novo? No dia da expiação. Marcava-se então o início de um novo ano. E era uma data muito importante, tão importante que semelhante ao dia de sábado ninguém fazia nada. Então você sabe que 31 de dezembro no nosso calendário, que é o romper para o ano novo, às vezes cai na quinta, às vezes cai na sexta, às vezes cai no sábado, às vezes cai no domingo e assim sucessivamente. Cada ano muda o dia da semana, correto? Pois é, não importava o dia da semana que caísse o dia da expiação a cada ano, ele era feriado, ninguém fazia nada, não podia trabalhar, era igualzinho sábado. Por isso que era chamado de sábado cerimonial. E por que todo mundo parava? Qual era a importância deste dia ao ponto de ser equiparado ao sábado dos 10 mandamentos, o sábado da lei moral, o sábado da criação? Todo mundo parava porque este era o dia do juízo. Você não transferiu os teus pecados para o cordeiro, do cordeiro para o santuário, a tua culpa não saiu de sobre você para estar sobre Jesus, a razão pela qual existiu o santuário, método pelo qual Deus habita entre os homens através de Cristo. Então, uma vez por ano, no dia da expiação, aqueles pecados que foram confessados e transferidos para o santuário, chegava o momento de serem expiados, ou seja, para serem definitivamente julgados e apagados. Transferência, dia da expiação. Você se lembra que o Azazel era solto, então, aquela coisa toda e todo um cerimonial? Perceba, este era o dia do juízo, era o dia que os pecados realmente eram apagados. Por que existia todo esse cerimonial? Para ilustrar o que iria acontecer no final dos tempos, no juízo final. Ou seja, você confessa a tua culpa, o teu pecado é transferido para Jesus e no momento do julgamento tudo isso é validado ou não, de acordo com o teu posicionamento atual. Compreendeu? Este era o dia da expiação. E olha, foi dado um prazo, foi dito para Daniel, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E o Daniel não entendeu nada pelo seguinte contexto. Número 1, ele estava em cativeiro. E foi dada para ele a revelação por intermédio de Jeremias, que depois de 70 anos o povo voltaria para Jerusalém e consequentemente para o santuário. E agora, não mais 70 anos, são 2.300 anos, ele ficou meio sem entender do que se tratava. E ele ficou doente. Por quê? Porque ele viu que foi retirado o tamide, o contínuo sacrifício de Cristo, e estabelecida a abominação da desolação. E quando ele percebeu que o ministério de Jesus seria ofuscado, o contínuo sacrifício seria retirado, o papel de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial, porque o sumo sacerdote aqui na terra passava no dia da expiação do lugar santo para o santíssimo. Isso ilustrava que um dia o sumo sacerdote lá no céu, Jesus Cristo, passaria do lugar do santo para o santíssimo para a realização do juízo, porque as coisas que aconteciam aqui era para ilustrar as coisas que aconteciam lá em cima. Ok? Era método pedagógico para entendimento humano que Deus nos dava. Diante disso, ele percebeu que o contínuo sacrifício de Cristo seria ofuscado. Resultado, que tragédia, a maior tragédia do universo, perder de vista Jesus como nosso sumo sacerdote. E no lugar foi estabelecida a abominação da desolação. E aí ele ficou doente ao ver isso. E aí o anjo lhe disse, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. E ele imaginou que todo esse tempo seria necessário para que o contínuo sacrifício de Cristo fosse restabelecido. Diante de tamanha tristeza e não compreensão, ele ficou doente. Mas o anjo veio explicar, e que o anjo explique a cada um de nós também nesta semana. Fica ligado, a lição dessa semana é bem importante. Está demorado um pouquinho mais, mas vale a pena ficar ligadão, tá bom? Vamos orar? Pai, dá-nos entendimento para esse assunto tão importante. E obrigado porque o contínuo sacrifício de Cristo foi restabelecido.